Filtros FIR parte 7. Vamos ver resposta em frequência de filtros FIR. Lembrando, lá na transformada de Fourier parte 3, nós vimos com calma o que é uma resposta em frequência. Nós tínhamos um sistema e ele tinha sua resposta em frequência de magnitude e de fase. E a gente soube interpretar essas curvas aqui quando a gente aplicava um sinal na entrada e chegava no sinal de saída. Todo sistema, seja no domínio do tempo discreto ou contínuo, tem a sua resposta em frequência. Aqui no filtro FIR, que é descrito com este diagrama de blocos, qual seria a resposta em frequência? Quais seriam as curvas ali de magnitude e fase deste diagrama aí, deste filtro FIR? Vamos ver isso agora. A resposta em frequência do filtro FIR é definida por H maiúsculo de M, que é a transformada discreta de Fourier da resposta ao impulso, ou seja, dos coeficientes do filtro. Olhando novamente aquela figura que discutimos no vídeo anterior, a resposta em frequência deste filtro é este H de M aqui. Aqui está o H de M, que é a resposta em frequência do filtro. Basta pegar os coeficientes do filtro, é uma sequência de números, calcular a transformada discreta de Fourier, nós vamos chegar aqui numa função, numa sequência H de M, números complexos, a gente consegue magnitude e fase deste filtro. Portanto, é assim que a gente calcula a resposta em frequência de filtros FIR. No exemplo anterior, os coeficientes eram todos 1 sobre 5, 0,2. Nós vamos calcular a transformada discreta de Fourier desta sequência aí. Tinham apenas 5 coeficientes, mas nós vamos calcular a transformada discreta de Fourier de 64 pontos para uma melhor resolução. Neste caso, a gente completa aqui com zeros até preencher 64 pontos. Vamos calcular a transformada discreta de Fourier dessa sequência, que são os coeficientes, mas utilizando 64 pontos para uma melhor resolução. Após calcular a transformada de 64 pontos, obtemos a resposta em frequência do filtro. Nós chegaremos numa coisa deste tipo aqui. Tem 64 pontos, a resposta em frequência de magnitude é esta daqui, e a resposta em frequência de fase é esta daqui. Reparem que é uma coisa discreta, de fato já era esperado, números complexos, cada um com a sua magnitude, cada um com a sua fase e seu respectivo índice, mas mesmo sendo uma coisa discreta, um processamento digital de sinais, nós vamos poder desenhar ela de forma contínua, primeiro para simplificação e para melhor visualização. Podemos, portanto, desenhar a resposta em frequência de filtros digitais utilizando curva contínua. Aqui está a resposta em frequência daquele filtro ali, para magnitude e para fase. Se agora nós temos um sistema que é um filtro FIR, e a gente sabe que a resposta em frequência deste filtro, após o cálculo da transformada discreta de Fourier dos coeficientes, tem essas duas curvas aqui, nós sabemos interpretar, semelhante ao que nós fizemos lá no domínio do tempo contínuo, o que acontece com o sinal na entrada. A gente vai saber como é que o espectro do sinal de entrada vai ser alterado uma vez que ele é aplicado nesse sistema, neste filtro FIR, que tem essa resposta em frequência. Aqui, em processamento digital de sinais, é comum a gente representar somente até a metade. Dada aquela simetria conjugada que nós já discutimos, não precisa desenhar toda a resposta em frequência até frequência de amostragem. A gente pode fazer até fs sobre 2, e é o mais comum. Nós vamos mostrar, portanto, só metade da curva. Já é suficiente para interpretar o resultado. No geral, a frequência de amostragem é escolhida para respeitar o critério de Nyquist, então só nos interessa saber sempre aqui o intervalo entre fs sobre 2. Vão existir componentes no sinal que nós estamos processando, se a frequência de amostragem for devidamente escolhida, até fs sobre 2, portanto não precisa se preocupar com o que tem depois ali. Aqui estaria a resposta de magnitude para o filtro FIR em questão. Novamente destacando aqui que essa primeira parte aqui é chamada de lóbulo principal e os demais aqui lóbulos laterais. Referência das figuras é este livro aí. Aqui termina este vídeo.